E depois tem a oração coletiva, Atos 4, do 24 ao 31. Atos 4, do 24 ao 31, né? Ouvindo eles isto, unanimemente levantaram a voz a Deus em oração. Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. Tu disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs. Levantam-se os reis da terra, os príncipes se ajuntam uma contra o Senhor e contra o seu ungido, né? Depois, no versículo 29, agora o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais, prodígios, pelo nome do seu santo Filho Jesus. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então aqui uma oração coletiva, né? A igreja toda orando, né? Pelo poder do Espírito Santo, e enquanto eles oravam, eles pediam também para que os milagres acontecessem, né? E aqui, enquanto eles oraram, o local onde eles estavam se moveu, e todos foram cheios do Espírito Santo, né? E receberam ousadia e poder para anunciar a palavra de Deus. Então aqui a oração coletiva é uma oração em grupo, e é de concordância multiplicada. Um grupo ou toda a igreja local unida no mesmo propósito, apresentando juntos a sua petição. Eu gosto de compartilhar o seguinte: quando a gente vai orar em grupo, ou a oração de concordância, claro, existe, como é que chama, pastor Alice, aquela oração, o clamor, né? O clamor, todo mundo ora junto. Mas a oração de concordância coletiva pode pedir para uma pessoa só orar, né? E todo mundo depois diz amém, para não virar bagunça, né? Às vezes a gente vai orar em grupo, todo mundo ora junto ao mesmo tempo, ninguém entende o que as pessoas falaram. Então é bom, eu gosto de orar em grupo, ora um de cada vez, ou uma pessoa só ora e depois diz amém, né? Porque aí a gente entende o que a pessoa está falando, né? Mais essa oração de concordância, porque, por exemplo, nós fazíamos bem poucas vezes, vieram 10 pessoas na vigília, né? Mas na vigília todo mundo orava. Aí tinha orações muito longas e repetitivas. No fim parecia vãs repetições, porque a vigília tinha um tema: vamos orar por isso, isso, isso. Aí depois da vigília, todo mundo orava por isso, isso, isso de novo. Aí ficava uma coisa cansativa, muito cansativa. Eu acho que se fosse um só orar por aquele tema e todo mundo confirmando, seria melhor. Amanhã, não sei se é amanhã ou é no próximo sábado, a gente vai ter a oração dos legendários, né? A gente ora todo o primeiro sábado do mês, os legendários de São João Batista, que aqui em Canelinha é outro dia. Inventaram aqui também agora. Tem aqui também, todo lugar onde tem legendário. Então, dessa vez até eu que vou estar coordenando lá. Então, assim, o coordenador, ele delega as tarefas. Então, tem a oração pelos empresários da cidade, tem a oração pela cidade, tem a oração pelo Estado, tem a oração pelo Brasil. Então, cada um, fulano vai orar pelo Brasil, fulano vai orar por Santa Catarina, fulano vai orar pelos pastores, fulano vai orar pelos empresários da cidade. Então, cada um ora específico, e aí todo mundo concorda com aquela oração daquela pessoa. Aí, isso é a oração organizada, né? Eu tenho nossos irmãozinhos pentecostal, que às vezes vai para uma vigília, ora todo mundo ao mesmo tempo, ninguém entende nada, só Deus entende. Então, mas claro, depende, quando é clamor, né? Clamor pode, né? Depende do tipo da oração, né? Posição para orar. Deus não está preocupado no momento de sua oração com a posição em que seu corpo está, mas com a posição do seu coração, né? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Então, a posição, em primeiro lugar, o que Deus está preocupado é com o coração, né? Eu nunca vou me esquecer de uma experiência que eu tive
de eu conhecer uma pessoa que era um cadeirante lá na cidade de Florianópolis, e eu comecei a conversar com essa pessoa, e eu percebi que ele era uma pessoa triste, uma pessoa muito abatida, e aí eu perguntei, irmão, sinto que você está triste, que você não está bem, posso ajudar em alguma coisa? Ele disse, irmão, não tenho o que fazer. Eu disse, por quê? Porque desde o dia que eu vim para essa cadeira de roda, eu nunca mais pude orar de joelhos, então eu nunca mais vou poder me realizar como um cristão, porque eu não posso mais orar de joelhos. Aí disse, meu irmão, com todo respeito, o Deus que eu creio, Ele recebe a minha oração sentado, de joelhos, em pé, de cabeça para baixo, deitado. Claro que a gente vai ver aqui na sequência aqui, que existe na Bíblia relato de pessoas que oraram deitados, prostrados, outros oraram de joelhos, outros oraram em posição em pé, outros prostrados com o rosto em terra, outros com mãos levantadas, né? A gente sabe que quando a pessoa ora de joelho, por exemplo, é um sinal de rendição, de humilhação diante de Deus. Então, a gente sabe que é uma oração que vai diretamente no coração de Deus, se realmente aquele coração ali está quebrantado e sintonizado com Deus. Mas achar que Deus só recebe oração de joelho, né, isso não é bíblico, né? Deus recebe... Eu oro lavando louça, eu oro... Sim, de qualquer hora. A Bíblia é clara. Perto está o Senhor daqueles que tremem da sua palavra e que têm um coração quebrantado. A um coração quebrantado, Deus não desprezará. Imagina um velhinho, né, idoso, que vem num culto, que mal consegue ficar sentado na cadeira. Deus não vai receber a oração dele? Ou um cadeirante na cadeira de roda, né? Mas eu creio que faz muito tempo que ela não dobra o joelho, porque não tem nem como. Sim, não tem como. E Deus sabe, né? E Deus sabe. Agora, quem se sente bem se ajoelhando, glória a Deus, né? Cada um ora do jeito que se sente melhor. Agora, só não posso achar que Deus recebe oração só de um tipo, né? Então, Salmo 4:4, 1 Crônicas 21:6, exemplos de oração feitas deitado, oração de joelhos, Daniel 6:10, Atos 20:36, Isaías 45:23. Uma posição de humilhação diante de Deus, né? Oração de joelhos. A oração em pé, 1 Reis 8:22, Marcos 11:25. Oração prostrado com o rosto em terra, Números 20, versículo 6, Salmo 95, versículo 6. E também oração com mãos levantadas, né? Salmo 28, versículo 2. Isso aí eu quero ler, para não dizer que eu não li nada aqui, né? Salmo 28, versículo 2. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo templo. Então aqui, oração com as mãos levantadas. Então, são posições de oração, né? Ok? Então aqui um resuminho, né, sobre oração. A gente aprendeu também sobre oração de petição e súplica, oração de ações de graças, a oração modelo, que é o Pai Nosso, e a oração de adoração. Um resuminho bom. Quem gosta desse tema, tem muito estudo na internet com a apóstola Valnice Milhomens, né, que é uma das maiores referências hoje, mundial, né, de oração e intercessão. Aí deve ter conteúdo na internet também do Paul Yun-Shu, né, que também era um pastor de muita oração. E tem muitos outros pastores de oração no Brasil. E se a gente pesquisar, tem bastante material disponível na internet para se especializar no tema da oração. E também tem a pastora Alice aqui, ó. Quem quiser, fala com ela que ela já tem até um cursinho, né, pastora? Tadinha, tá cansada, ó. Tá cansado? Ela nem é tanto cansada, mas tinha fome, depois ela nem me fala. Ela tá cansada, tem fome, dor no pé, que daí Também. Resolveu trabalhar de salto. Porque lá eu fico com jaleco, que é manga comprida, e aí aqui, olha, eu tô com frio. Chave do carro?
Pai, obrigada. Então vamos lá. Tem pão? É comer pão, é comer pão. Tu vai sair? Depois tu volta aqui? Ó, mais uns. Na Gigadito faz um troço. Aqui é mais 30 minutos no máximo. É. Tu vai no Gigadite? Meditação na palavra. Deus deixou, então agora, né, mudando de tema, lembrando que nós estamos estudando a prática de vida cristã. Então, dentro do tema prática de vida cristã, nós estamos no item número 1, que é a consagração. Então, uma pessoa que deseja se consagrar a Deus, ela precisa de algumas práticas. Uma delas é a adoração, a gente já viu. Depois, a oração. E agora, a terceira prática de vida cristã dentro do tema da consagração é a meditação na palavra. Ok? Então vamos lá, meditação na palavra. E se Deus permitir, a gente vai estudar hoje a meditação na palavra, a gente vai parar por aqui, tá? Tá, repete para mim, pastor Cristo. Primeira. Dentro do tema da consagração, Sim. primeiro a adoração, depois a oração, perdão, dentro da prática de vida cristã, o tema da consagração, né? Então, dentro da consagração, a adoração, depois oração e, por último, a meditação na palavra. Adoração, oração e meditação. E meditação na palavra. Ok? Então, vamos lá, meditação na palavra. Deus deixou sua palavra para que andássemos nela. Na Bíblia está escrito nosso passado, presente e futuro. Ali estão as palavras de vida eterna. João 6,68. João 6,68. Respondeu-lhe Simão Pedro, né? Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, Jesus tem as palavras de vida eterna e a Bíblia tem as palavras de vida eterna. Jesus e a Bíblia são a mesma pessoa. Ele é o Verbo que se fez carne. Dela devemos nos alimentar diariamente. João 6, do 48 ao 58, Jesus ele vai dizer, né, que eu sou o pão da vida, né? Então, quem come da carne dele e bebe do seu sangue permanece nele, né? E quem não come dele não tem vida em si mesmo. Então, um texto muito forte, onde Jesus vai dizer, né, que os pais de vocês comeram do maná do deserto, né? Mas agora diante deles estava alguém que era o próprio maná, né? Era o próprio pão. Jesus se intitula o pão da vida, né? E então, quando eu me alimento da palavra, eu estou me alimentando de Cristo, estou me alimentando de Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, ele vai dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Essa palavra verbo, no grego é a palavra logos, que significa palavra revelada. Então Jesus é a própria palavra revelada ao coração do homem. Deixo para que ao chegar em casa, você leia e reflita sobre o amor que devemos ter pela palavra de Deus, segundo o maior capítulo da Bíblia, o Salmo de número 119. Isso aqui é uma tarefa, tá? Então, essa parte aqui da aula, isso aqui é uma tarefinha. Já teve essa tarefa? É? Eu não me lembro se teve na escola de líderes essa tarefa. Teve aqui no estudo. Mas, enfim, é bom, tá? É bom. O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia e ele é o salmo que, do começo ao final, ele estimula a meditação na palavra, né? E lembrando aqui, né,
o Salmo de número 1, né? Medita na palavra de dia e de noite, né? Então farás prosperar o seu caminho. E Josué, capítulo 1, Deus falou para Josué, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela e farás então prosperar o teu caminho, né? Josué, capítulo 1, 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo. Então, é uma ordem de Deus, né? Meditar na palavra. Lembrando que hoje tem a Bíblia em papel, tem a Bíblia em áudio, tem a Bíblia em vídeo, tem a Bíblia de estudo, tem Bíblia de concordância, tem Bíblia da mulher, tem Bíblia de tudo que é tipo, né? Bíblia online, Bíblia, aplicativo de Bíblia. Então, só não medita na Bíblia quem não quer, né? Ao longo dos anos, muitos foram os homens de Deus que lutaram e deram sua vida para que a palavra de Deus permanecesse intacta e fosse acessível a qualquer cristão. Hoje temos a Bíblia. Temos facilidade para comprar a Bíblia de qualquer tipo. Até gratuito tem hoje, né? Com várias temáticas de estudo em qualquer livraria. Tem um movimento chamado Gideões, né? Internacional, que eles distribuem gratuitamente o Novo Testamento, né? Eu já adquiri algumas dessas daí. Inclusive, eu tenho uma no meu carro, né? Posso dar um pequeno testemunho? Sim. Já fui várias vezes no Gideões. Gideões de Camboriú ou de Camboriú? Camboriú. Sim. Já fui várias vezes. E a minha irmã, essa que está nos Estados Unidos, ela tem uma amiga, eu não sei se ainda se mantém ligadas, mas eram muito amigas ao ponto que moravam juntas num apartamento em Joinville antes dela casar. E essa amiga dela, o pai dela era pastor. E eles estavam enfrentando uma crise financeira muito grande. E ela estava noiva e precisava casar. E estava com data marcada para casar. E eles não tinham dinheiro para fazer a festa. E ela queria muito, ela já tinha planejado uma vida inteira. Ela era filha única e tinha planejado, era um sonho, casar de noiva, a festa, tudo certinho. E o pai dela disse, você vai ter a sua festa. E ela dizia, mas como, pai? Mas como? Não, eu conheço o Deus que eu sirvo e ele vai fazer, alguma coisa vai acontecer. E aí ele foi para os Gideões e vendeu 5.000 Bíblias. Dá para crer? 5.000 Bíblias ele vendeu nos Gideões. Olha só. No evento todo. Uhum. Ele botou uma barraquinha, além dele ir participar, ele botou uma barraquinha e vendeu 5.000 Bíblias. Fez a festa todinha do casamento. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso é fé. Deus é Deus de alianças, Deus é fiel. Então aqui, né, diante dessa facilidade que a gente tem nos dias de hoje, né, tantos tipos de Bíblia, o que temos feito com essa facilidade, né? Com que frequência temos dedicado tempo para o seu estudo, né? Tem Bíblias bem grossas e tem outras bem finas. Por exemplo, aquela da pastora Mina é bem fininha. Depende, por exemplo, primeiro, o tamanho da letra, né? Porque tem Bíblia com letra grande. Que grossa que é. Tem Bíblia letra grande, letra média e letra pequena. Ela tem toda a explicação. E tem Bíblia de estudo, que essa aí é uma Bíblia com estudo, então ela é cheia de explicações. Aí automaticamente já vai engrossar a Bíblia. E quando a Bíblia não é de estudo, é uma Bíblia simples, aí ela acaba sendo mais fininha, né? Deus, eu gostei dessa Bíblia. Explica tudo, toda onde é que é amarela é a explicação. Qual que é o nome dessa Bíblia? Tem algum nome? Bíblia Sagrada, Harpa, Avivada. Tem muitas Bíblias hoje, né? Essa minha aqui que eu uso para pregar é a Bíblia Thompson. É uma Bíblia que ela é bem conhecida porque ela é uma Bíblia com muitos recursos aqui. Aqui na parte de trás é um monte de recursos.
né, que hoje, né, hoje tem até o recurso do ChatGPT, que, se for usado de uma maneira correta, assim como a gente usa o Google para pesquisar as coisas, não tem nada de errado. Usar o ChatGPT é um Google melhorado, né, um Google aperfeiçoado. E eu aprendi com meu filho, o Levi, que tem o Perplexity, que é superior ao ChatGPT. Tem muito mais tecnologia, muito mais. E o Levi com 9 anos já sabe. As crianças sabem melhor. Então, a Bíblia, eu penso assim, tudo que for de tecnologia que a gente puder usar para poder alcançar almas para Jesus, a gente só não pode pecar. Eu, por exemplo, se eu vou pregar uma palavra, eu peço a direção de Deus, eu não vou pedir a direção para o Google, não vou pedir para o ChatGPT o que eu vou pregar hoje. Não, eu vou orar a Deus. Agora, Deus me deu um tema. Depois que Deus me deu o tema, eu posso usar o recurso digital para pesquisar o original no grego, o original no hebraico, recursos que vão implementar a minha pregação. Isso daí não tem nada errado. Domingo eu já estava pedindo a palavra para Deus, estava pedindo para Deus, fui orar. E aí eu estava com assim, uma coisa ruim no meu coração, que eu tinha me estressado com a mãe. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, mas isso não é de Deus, essa ansiedade, essa angústia. E aí Deus começou a falar nas palavras aqui. Sobre a ansiedade. Ansiedade, Normalmente, muitas das palavras que Deus nos dá, primeiramente Ele dá para a gente, né? E depois a gente repassa, né? Então, o que temos feito com toda essa facilidade, né? Com que frequência nós temos dedicado tempo ao estudo bíblico, né? Ou à meditação bíblica? Lembrando que eu gosto de dizer que pregação em áudio também vale, e mensagens também valem, YouTube. Um bom livro, tem vários livros hoje, né? O apóstolo René, hoje no Brasil, escreveu mais de 200 livros, muitas citações bíblicas. Então, tem que terminar, né? Mas a Bíblia é a fonte primária, né? A fonte original. Então, talvez você a veja como um livro chato, difícil de entender, mas a Bíblia é a base da fé do cristão. É vergonhoso ver como os muçulmanos dominam o entendimento do Alcorão, como os espíritas compreendem Allan Kardec e como os cristãos da China e do Oriente Médio se esforçam para ler a Bíblia. Aqui o meu está... Compelidos do governo humano? Impedidos do governo humano? Isso é que tem lugar, como na China e no Oriente Médio, que eles impedem, né, de ler, e eles se esforçam para ler, né? Enquanto que nós, aqui no Brasil, né, temos várias Bíblias em casa e muitas vezes não damos importância, né? A Bíblia diz em Oséias 4:6, né, que o meu povo é destruído por falta do conhecimento. O inimigo Satanás conhece muito bem a palavra e sabe como nos enganar, principalmente se não a conhecermos. Se Jesus não estivesse firmado na palavra, ele teria perecido lá no deserto, né? Em Mateus 4, do 1 ao 10, né? O diabo aparece no deserto, começa a tentar Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se levou ele no pináculo, né? Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Depois levou ele na montanha: se tu és o Filho de Deus, né? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus respondeu, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, né? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, né? E depois Jesus disse: também está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Então, Jesus, ele conhecia a palavra e ele soube como enfrentar o inimigo, né? E se eu não estiver preparado, eu apanho do inimigo. O inimigo vem com a própria palavra e ele me dá uma surra. Queremos ter uma vida no Espírito, mas como é possível se o Espírito Santo viria para nos lembrar do que Jesus disse? João 14, 26, né, diz que o Consolador ele vem para lembrar aquilo que Jesus disse. Agora, se eu não conheço o que Jesus disse, o Espírito Santo vai me lembrar do quê?
Sem dúvida, precisamos nos dedicar mais, não a ler por ler a Bíblia. Precisamos escolher um momento, de preferência um momento de não muito cansaço no dia, e dedicar ao Senhor esse tempo para conhecê-lo melhor. Se desejamos que Deus fale conosco pela Bíblia, precisamos crer nela como a verdade e a palavra de Deus e orar a Deus pedindo entendimento. Conforme Lucas 10, 37, diz, né? Aqui depois da parábola do bom samaritano, Jesus pergunta, né? Quem que é meu próximo, né? E aí é respondido, né? O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus, vai e faze da mesma maneira. Então aqui a pessoa pediu para Jesus o entendimento da palavra, né? Quem que é meu próximo? E Jesus explicou, né? Então, da mesma forma, aquilo que a gente tem dúvida, a gente precisa perguntar para Deus. Eu tive estudando muito a Bíblia nos últimos dias, muito não vou exagerar, mas razoavelmente, tirando algumas dúvidas a respeito do arrebatamento e do milênio, que são temas assim que tem muito conteúdo, né? Dá para a gente ficar noites e noites estudando, porque tem muita coisa, né? E várias teorias, né? Arrebatamento antes da tribulação, arrebatamento durante a tribulação, arrebatamento depois da tribulação. Então é um compêndio, vários teólogos acreditam de um jeito, né? Então, a gente está sempre estudando, né? Para saber, né? Se daqui a pouco alguém tem dúvida, a gente tem que ter mais ou menos tem que ter uma noção para poder passar para as pessoas, né? Aqui ele cita o texto de Judas, né? Mateus 27, 5, né? No versículo 4, pequei traindo sangue inocente, e eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Então ele, atirou as moedas para o templo, as moedas de prata, né? E retirou-se e foi se enforcar, né? Então aqui é um exemplo de alguém que não conhecia Deus, não conhecia a palavra. Andou ali um tempo com Jesus, mas não entendeu nada. Porque se Judas tivesse entendido alguma coisa, ele ia tirar a vida dele, por quê? Se Deus é o Deus do perdão, da misericórdia, né? Se ele fosse se arrepender, fosse lá pedir perdão para Jesus, Jesus ia perdoar ele, né? Mas ele não entendeu nada. Preferiu tirar a própria vida, né? Porque não entendeu. Né? Não entendeu o amor de Deus. Então, assim, tem muita gente que, por não entender, faz um monte de bobagem, né? Então, precisamos meditar com atenção na palavra. Isso significa ler e depois refletir, ponderar e pensar sobre, considerar, matutar, estudar, fazer dela o meu alimento, né? Conforme o Salmo 119, que é a nossa tarefinha de casa, né? Versículo 9 vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Versículo 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Uma boa dica é fazer um devocional. Ler o texto, pode ser um pequeno texto, né? Anotar, refletir, entender e, por fim, aplicar, né? Aquelas perguntinhas, né? O que Deus está falando comigo nesse texto? Como que eu posso botar em prática, né? São perguntinhas que a gente aprendeu lá no começo dos nossos encontros com Deus, de como fazer o nosso devocional, né? Eu tenho 5 cadernos de devocional. 5? Fazia tanto no início, toda noite eu me sentava com a Bíblia. Eu devo ter uns 7, 8 lá Tenho também. 5 cadernos de devocional, esse grande. Mas eu não... eu usava muitos cadernos devocional também
Cada vez que a gente ia nos congressos, nos seminários, nos cafés de pastores, sempre levava o caderno e anotava tudo, né? Depois eu tomei uma decisão de prestar mais atenção assim e não anotar, mas é uma decisão, né? Segundo ensinam, quem anota grava melhor, né? Grava melhor. E questão aí de... serve por testemunha. Porque E hoje eu gravo tudo que eu escuto, né? Eu gravo áudio, eu boto o gravador para gravar, né? Até congresso que eu vou, eu boto tudo para gravar. eu lembro que numa pregação da pastora Mena, que deu toda aquela revolução aqui, acusaram a pastora Mena que ela estava pregando para algumas pessoas, que era diretamente, era uma pregação encomendada, digamos assim. Não é verdade? E eu anoto tudo. Então, claro que eu fui anotando o que o Espírito Santo foi falando comigo sobre o que ela falava. Mas eu anotei tudo. E aí nós viemos para uma reunião, a pastora disse, tu anotas tudo, né? Tens anotado? Eu disse, tem, está aqui. E aí não falava nada para ninguém diretamente. Sim, eu estava aqui, Não era nada daquilo que estava aqui, ela pregou sobre perdão. É porque estavam com o coração cheio de mágoa, de pecado, e levaram isso para... Sim, quando a gente não está bem, aqui todo mundo pode falar por si próprio. Quando a gente não está bem, pode ser o pregador mais ungido que tem. Se a palavra tocar na nossa ferida, ninguém vai gostar, né? Ninguém vai gostar. É bom mesmo, então toca. Não, mas quando tu não está bem, se tu está revoltado, tu está amargurada, tem aquele dia que nem deveria vir para a igreja, porque... Né? Daí parece que tudo é pra gente, né? Porque tu acha que tudo é para ti, que o pregador preparou a palavra só para ti, então... Mas não, enfim... Eu já escutava outra coisa. Quando alguém, por exemplo, Marcelinho, alguém vinha ministrar, era coisa encomendada da pastora. Fala assim, porque a igreja está assim, porque a igreja... Tu pensava assim? Não, alguém falava assim, daí eu disse, daí quiser escutar o chapéu, como dizia minha avó, o chapéu serviu. Acho que faz parte, né? Uma boa dica é fazer um devocional, né? Então, no início da caminhada, é bom começar lendo o Novo Testamento. Tem gente que já começa pelo Velho, né? Aqui a dica é começar pelo Novo. O Evangelho de João é considerado o Evangelho universal. Eu sempre digo que quem está começando, começa pelo Evangelho de João, acho que é o melhor, é o mais fácil de entender. Também é interessante usar um material de apoio, como livros, bíblias de estudo, com notas, caderno, né? Ou outros. E ter alguém que lhe possa explicar algo que você não está entendendo, né? Ter um discipulador para fazer pergunta é muito bom, né? Tem uma discípula minha que até os dias de hoje, uma das discípulas mais velhas que eu tenho, que é a Leia, até os dias de hoje, ela de vez em quando manda mensagem, pastor, me explica aquele versículo, me explica aquele texto. E hoje tem tudo na internet, né? Mas ela me manda mensagem, pastor. Até os dias de hoje ela manda ainda. Para entender bem, é importante ler sequencialmente os textos e talvez até usar um calendário de leitura, que pode facilmente ter encontrado na internet ou em bíblias de estudo, né? Tem bíblia de estudo que vem ali um plano de leitura anual, né? Se você lê, média 3 a 4 capítulos por dia, a gente lê a Bíblia toda no ano, né? Então, tem hoje na internet, já prontinho ali, qual o capítulo que você vai ler. Se não quiser ler, vou ler Gênesis 1, 2, 3 e 4. Aí amanhã, Gênesis 5, 6 e 7 e 8. Tem outros planos de leitura que tu lê um texto do Novo, um texto do Velho, e vai lendo naquela sequência que está ali. Terminou o ano, tu leu a Bíblia toda, né? Eu tenho lá em casa um plano de leitura desse daí, é bem bacana. Eu li a Bíblia toda fazendo isso, num ano que eu li ali. Só usando ali, porque aí eu fazendo xizinho, terminava de ler e fazia xizinho. Vamos lá. E todo ano eu compro aquele café com 2 pães. Agora já está vindo. Esse aí tá bem vendido aqui em Santa Catarina, né? Todo ano, né? O quarto que eu comprava. Os objetivos da devocional diária são
desfrutar da comunhão com Deus, descobrir princípios pelos quais devemos viver e dirigir nossas vidas, e desenvolver perspectivas de vida de acordo com o ponto de vista de Deus. Perguntas aplicáveis à leitura bíblica. Para que suas verdades possam ser colocadas em prática, o que o texto me ensina a respeito de Deus e de Jesus Cristo? Uma boa pergunta, né? Há algum pecado que eu devo evitar ou confessar depois daquela meditação? Existe alguma promessa que eu devo crer e receber? Há algum mandamento a ser obedecido? Há algum exemplo a ser seguido? Há nesse texto alguma coisa pelo qual devo orar hoje? Existe algo que foge à minha compreensão e deve ser estudado mais tarde? Como posso aplicar a minha vida ao que aprendi nesse texto? Então, aqui algumas perguntas, né, que a gente deve fazer para a gente mesmo após a meditação bíblica. Ok? Então, vamos parar por aqui. Próximo assunto é jejum. Mas agora, na época de férias, com certeza vai ser um assunto bem difícil de ser colocado em prática, né? Então, é um assunto muito bom para quando terminar as férias, já começar bem, fazendo o detox do Natal e do Ano Novo. Eu precisava que Deus me desse assim um up, né, lá no sítio. Aí eu fiz um propósito com Deus de fazer um jejum de 24 horas. Sim. Só com água. Sim. E além do jejum, ainda ficar em espírito de oração e louvor. Sim. Não botar nada assim na cabeça para poluir a mente. Consegui fazer. Amém. É isso aí. 24 horas. Jantei às 7 da noite de um dia e fui me alimentar às 7 da noite do outro dia. Amém. Isso aí Foi difícil. começa com um dia, daqui a pouco aumenta para 2. Foi né? difícil porque eu estava lá no sítio e eu tinha que fazer comida para o Pedro e para o Ataíde. Aí quando a gente tem que fazer comida, quando eu tenho que fazer comida para o Levi, aí Bem naquele dia não levou, ele levou comida. a tentação mas é grande, né? Ele até levou comida, mas ele disse, posso fazer comida? Aí eu disse, vou. Porque eu trouxe pouca carne. Aí eu peguei e disse, não, eu vou fazer. Aí fiz bem no capricho, assim, para ele. Ô, pastor, falando em comida, como é que ficou o negócio lá na Andréia? Você não vai ou não vai? É sábado ou domingo? É sábado? Vai quem quer, né? Vai quem quer tem que botar o nome ali no grupo ali, né? Ele disse que se for, eu falei com ele hoje às 5 horas. Ele disse que se for sábado ele vai, domingo não. Não, é sábado, guria. Domingo tem tudo, como é que vão domingo? É de noite. Domingo era aí ela Não. Era no sábado. É sábado. Eu só vou vir às 9h15, 9h30, quando eu vim do culto lá de Tijucas, né? Ela falou ainda que Mas ele disse que a partir das 7 horas a casa dele já vai estar aberta para receber. ela falou comigo no particular. Ela disse que é 7h30 para falar. Sim. Ela vai deixar farofa para mim fazer. Sim. E que é para levar o Hamilton. E aí depois ela disse, coisou tudo de volta, ela disse assim, ô Vera, o que tu acha de fazer o almoço então no domingo, porque a Indianara não vai poder vir, ela disse. Por quê? Porque a Indianara ela está na pizza, né, no sábado à noite. Ah, Indianara e uns não vão poder ir. Ainda não botei nada porque também ainda não me decidi. Aí eu disse, ninguém fala nada, tá tudo neutro, eu não vi tu comentar nada, não vi a pastora Alice comentar não, nada. eu não comentei nada porque a Só Mariana. quem botou sim foi o pastor Christian, a Pati, eu, que botei ali. Não, eu só não botei nada porque a Mariana estava para vir, ela e o Beto. Aí eu com visita não ia, só se eu levasse eles. Daí ela falou disso aí. O problema de fazer no domingo aí é a Paty que tem que arranjar alguém para cuidar da mãe dela. Né? Não, mas no domingo o André não quer ir também, porque daí a gente tem a mãe dele. Vai no sábado, No pronto. sábado é melhor. Deixa E aí vocês vão chegar, vão na igreja primeiro e juntos. nós dois, né? Mas o restante vocês podem ir mais cedo, né? Nós vamos ter um culto lá em Tijucas. Amanhã já decida aí, se tu quiser, eu te pego.
Cada um sabe Cada um sabe de si, né? do seu momento. E quando eu não vou para a caverna, eu corro o risco de contaminar. Então é melhor ficar na caverna. Eu entendo. Porque eu já ouvi falar isso lá e outras vezes falavam para nós isso aí. Estou no meu tempo da caverna, então não quero. A gente tem que entender o momento da gente, né? Eu sei que a gente está numa constante guerra, né? Mas Deus é bom. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Quem quer orar? Não, acho que é outro carro. Quem quer orar aí para agradecer a Deus pela nossa aula? É um carro branco lá. Que vai orar hoje aí? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, por esse dia, Senhor, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, ó Deus, porque tu nos trouxeste até aqui, Pai, para aprender da tua palavra. Que ela faça morada no nosso coração, na nossa mente, que ela traga clareza, Senhor, para nosso entendimento. Te louvamos pela vida do pastor Cristo, que se dispõe a ensinar, Senhor. Te agradecemos, Deus, por mais um dia, Senhor, que até aqui tu tens nos sustentado. Nos leve para a nossa casa em segurança, que amanhã seja um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.